Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Corpo e Arte Lingerie. Seu corpo merece sempre o melhor. Corpo e Arte Lingerie. Rua Joaquim Murtinho, 36 Centro, 3672-2048. Na Vilela Autopeças você encontra tudo em linha leve para veículos nacionais e importados. Vilela Autopeças, Rua Prata, número 112, Amoreiras 2. O melhor da moda feminina e atendimento personalizado você encontra na Lojas Pra Elas. Rua Temístocles Rocha, 169, Sala 4, Centro, 3671-5846. JP Automecânica, especializada em câmbios automatizados, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica e mecânica em geral. Rua Prata, número 12, Amoreiras 2. Dê Presentes, uma loja conceituada para você. Moda feminina para todas as idades. Temos roupas casuais, moda festa, plus size, acessórios e semijoias. Dê Presentes, Rua Rubens Bittencourt 73, fone 3671-6690. Mude de vida com Cidade de Prêmios. Domingo, dia 6 de janeiro, tem mais um caminhão de prêmios para você. Ainda tem um iPhone 6 no primeiro prêmio, um ano de supermercado Cristal no segundo prêmio e no terceiro prêmio tem um super caminhão de prêmios e mais uma Honda Bis no quarto prêmio. No Giro da Sorte tem 20 prêmios no valor de R$100 cada. Faça sua doação e ajude a Guarda Mirim de Paracatu. Transmissão ao vivo pela TV Minas Brasil e pelo Facebook Cidade de Prêmios Paracatu. Cidade de Prêmios, realizando sonhos. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Os produtos Paracatu estão na mesa dos brasileiros. Venha pra cá você também. Saborear os nossos queijos, manteiga e tudo de bom que a Copervap oferece para você. E aqui no Hipermercado Copervap, nós temos a melhor seção hortifruti para você. Frutas, legumes e verduras direto da horta para a sua mesa. Carnes fresquinhas todos os dias. É no Açougue Copervap. Melhor atendimento e menor preço. Sob forte esquema de segurança, Bolsonaro é empossado em cerimônia no Congresso Nacional. Em seu discurso, ele defende um país unificado, mais justo e livre de amarras que impedem o crescimento e atrasam o progresso. Durante o ato, afirmou que a bandeira do Brasil jamais será vermelha. Essa é a nossa bandeira, que jamais será vermelha. Na transição dos cargos dos ministérios, Sérgio Moro diz que o Brasil não será porto seguro para criminosos. Osmar Terra assume o Ministério da Cidadania e prevê 13º salário para o Bolsa Família no fim de 2019. Ano novo, contas velhas. Planejamento financeiro é o aliado dos brasileiros para não começar o ano com as contas no vermelho. Na segunda reportagem da série Livro Aberto, você verá como é o processo de desenvolvimento e publicação de um livro. E ainda, jogador do Paracatu Futebol Clube morre após luta pela vida em decorrência de grave acidente de carro na BR-070 em Brasília. Esses e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. O Brasil tem um novo presidente. O 38º presidente da República, Jair Bolsonaro, foi empossado na tarde de ontem em Brasília, sob um forte esquema de segurança e acompanhado de milhares de pessoas que foram prestigiar o ato. No primeiro trecho entre a Catedral de Brasília e o Congresso Nacional, Jair Bolsonaro esteve acompanhado da esposa Michele e do filho Carlos Bolsonaro. A cerimônia foi rápida e protocolar, com a leitura do compromisso constitucional e da assinatura do termo de posse. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade
e a independência do Brasil. Depois de passar em revista as tropas, usou mais uma vez o carro aberto para ir até o Palácio do Planalto. Recebeu a faixa presidencial das mãos do ex-presidente Michel Temer no parlatório. Aí, uma surpresa. A primeira-dama Michele Bolsonaro fez um discurso usando a linguagem brasileira de sinais, Libras. Em especial, agradeço ao meu amado esposo, o nosso presidente. De volta ao Palácio do Planalto, Bolsonaro empossou os 22 ministros. O primeiro a ser chamado foi o ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública. No final, a foto oficial. Durante a cerimônia de posse, o presidente Jair Bolsonaro discursou no Congresso Nacional e no parlatório. Corrupção e ideologia. Vamos unir o povo, valorizar a família, respeitar as religiões e nossa tradição judaico-cristã. Combater a ideologia de gênero, conservando nossos valores. O Brasil voltará a ser um país livre das amarras ideológicas. Educação e militância política. Daqui em diante, nos pautaremos pela vontade soberana daqueles brasileiros que querem boas escolas, capazes de preparar seus filhos para o mercado de trabalho e não para a militância política. Uso de armas. O cidadão de bem merece dispor de meios para se defender, respeitando o referendo de 2005, quando optou nas urnas pelo direito à legítima defesa. Apoio aos policiais. Contamos com o apoio do Congresso Nacional para dar o respaldo jurídico para os policiais realizarem o seu trabalho. Ministros. Montamos nossa equipe de forma técnica, sem o tradicional viés político, que tornou o Estado ineficiente e corrupto. Despesas do governo. Confiança no cumprimento de que o governo não gastará mais do que arrecada e na garantia de que as regras, os contratos e as propriedades serão respeitados. Reformas. Realizaremos reformas estruturantes, que serão essenciais para a saúde financeira e sustentabilidade das contas públicas. Economia. Abrir nossos mercados para o comércio internacional, estimulando a competição, a produtividade e eficácia, sem o viés ideológico. Política externa. A política externa retomará o seu papel na defesa da soberania, na construção da grandeza e no fomento ao desenvolvimento do Brasil. Socialismo. E me coloco diante de toda a nação, nesse dia, como um dia que o povo começou a se libertar do socialismo. Essa é a nossa bandeira, que jamais será vermelha. O mito. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. A posse de Bolsonaro repercutiu entre líderes e também da imprensa internacional. No Twitter, o presidente americano Donald Trump parabenizou Bolsonaro pelo discurso inaugural e completou: "Os Estados Unidos estão com você." O argentino Maurício Macri também postou felicitações e disse que Brasil e Argentina vão continuar colaborando para a prosperidade dos dois povos. O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, tuitou: "Conte com a OEA na defesa da democracia e dos direitos humanos." O jornal americano Washington Post disse que o Brasil passa de queridinho da esquerda mundial para o bastião do conservadorismo na América Latina. O New York Times afirmou: "O Brasil queria mudanças. Antes mesmo de assumir o governo, Jair Bolsonaro as entregou." O jornal citou como exemplo a saída dos médicos cubanos do país. O italiano Corriere della Sera avaliou que o discurso do presidente permaneceu fiel aos temas de campanha, com referências a valores conservadores como respeitar a tradição judaico-cristã e lutar contra a ideologia de gênero. A rede britânica BBC fez uma biografia de Bolsonaro, destacando a relação dele com militares e as mudanças nas políticas ambientais e nas relações exteriores. Na manhã de hoje aconteceram as cerimônias de transição de cargos dos novos ministros do governo Bolsonaro. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse durante a cerimônia de transição do cargo que o Brasil
não será porto seguro para criminosos. Ele afirmou ainda que o Brasil não negará cooperação em investigações por motivos político-partidários. Durante a cerimônia, Sérgio Moro anunciou que vai utilizar a Secretaria Nacional de Segurança Pública para colaborar com as forças de segurança dos estados e padronizar a gestão, como aconteceu com a pasta no Rio de Janeiro. Enfatizou o empenho em devolver ao Estado o controle sobre as penitenciárias, com a desarticulação do comando de lideranças do crime organizado. Depois de assinar o termo de transmissão de cargos, Sérgio Moro apresentou a equipe de seu ministério e fez o primeiro pronunciamento oficial. Prometeu tirar do papel o banco de dados genéticos e entregar até o final do mandato um cadastro com o DNA de todos os condenados por crimes dolosos, o que depende de mudança na lei, e que vai enviar ao Congresso no início da nova legislatura, em 1º de fevereiro, um projeto de lei anticrime. Sem dar os detalhes do texto, deixou claro que o combate à criminalidade não vai se limitar aos bandidos das ruas, mas também aos engravatados em gabinetes. O brasileiro, seja qual for a sua renda, e lembremos que o desvio de recursos públicos atinge mais fortemente os mais vulneráveis e os mais dependentes dos serviços públicos, tem o direito de viver sem a sensação de que está sendo roubado ou enganado pelos seus representantes nas diversas esferas de poder. Já o deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, ao assumir o Ministério da Cidadania nesta quarta-feira, disse que o governo deverá pagar 13º salário para beneficiários do Bolsa Família no fim de 2019. A pasta da cidadania, criada pela gestão do presidente Jair Bolsonaro, reúne atribuições dos antigos Ministérios da Cultura, Esportes e Desenvolvimento Social. E o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto em que estabelece que o salário mínimo passará de R$ 954 para R$ 998 este ano. O valor já está em vigor desde ontem, 1º de janeiro. Foi o primeiro decreto assinado por Bolsonaro que tomou posse nesta terça-feira. Decreto que foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União, assinado por Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes. O salário mínimo é usado como referência para os benefícios assistenciais e previdenciários. O mínimo é corrigido pela inflação do ano anterior, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, mais a variação do Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma dos bens e dos serviços produzidos no país dos 2 anos anteriores. Uma medida provisória estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos ministérios. Em outro decreto, o governo altera a organização das entidades da administração pública federal indireta. Foram publicados também os decretos de nomeação dos novos ministros. Portanto, o novo salário mínimo foi fixado em R$ 998 para este ano de 2019. E o novo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gustavo Bebiano, considerado um braço direito de Bolsonaro, disse na manhã de hoje que o novo governo não vai interferir na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. Há, logicamente, uma preferência, mas a nossa posição é não externar essa preferência e deixar que o processo flua naturalmente. É natural que o PSL, como sendo a segunda maior bancada da Câmara, tenha as suas aspirações, né? Que os deputados eleitos pelo PSL tenham as suas aspirações, isso também é legítimo. Mas o presidente da República, o governo federal, o executivo, não impulsionará, não favorecerá nem esse nem aquele candidato. E a edição extra do Minas Gerais, divulgada nesta quarta-feira, trouxe a exoneração de todos os servidores comissionados do Executivo em Minas Gerais. O decreto assinado pelo governador Romeu Zema, do Partido Novo, dispensou todos os ocupantes de cargos de recrutamento amplo e efetivos que ocupavam essas cadeiras. Ontem, todos os 27 governadores dos estados brasileiros tomaram posse. Em Minas Gerais, Romeu Zema foi empossado com enormes desafios pela frente. Debaixo de chuva, o governador eleito chegou ao hall das bandeiras da Assembleia e fez rápido pronunciamento. Aceitamos esse desafio junto ao Partido Novo, porque não dava mais para ver nosso Estado na situação em que está e não fazer nada para melhorá-lo. Eu e o Paulo aceitamos o desafio e agora temos que abrir a caixa preta das finanças do Estado.
arrumar a casa, renegociar a dívida com o governo federal para colocarmos as contas em dia, atrair investimentos, o Estado ficou parado esses anos, pagar o salário do funcionalismo sem atraso, fazer os repasses para as prefeituras, criar empregos, cuidar da educação, da segurança e da saúde. Prefeitos e presidentes das câmaras municipais de todo o estado recepcionaram Romeu Zema e o vice-governador Paulo Brandt. O presidente da Assembleia, Adalclever Lopes, presidiu a sessão legislativa extraordinária para dar posse ao mineiro de Araxá, eleito com mais de 70% dos votos no segundo turno. No plenário, Romeu Zema se tornou efetivamente o chefe do Poder Executivo Estadual pelos próximos 4 anos. O grande colar da Inconfidência foi entregue por Fernando Pimentel, que saiu de cena rapidamente. A partir de agora, Romeu Zema tem a difícil missão de colocar as contas do Estado em dia. O governo anterior deixou a previsão de déficit de 11 bilhões de reais para 2019. Mas a equipe de transição da gestão Zema estima um rombo ainda maior, da ordem de 30 bilhões. No pronunciamento de posse, o novo governador defendeu a união das instituições para as medidas de austeridade. Deixo aqui o convite de assinarmos juntos um acordo tácito pelo bem de Minas Gerais, pelo espírito público que nos une, pela forma republicana de se fazer política. Um pacto por Minas, com a união de todos, legislativo, judiciário, Ministério Público, Executivo, imprensa, federações e entidades representativas de classe e da sociedade mineira, em busca das condições que possam permitir que Minas retome o seu caminho, levante novamente a sua voz e volte a ser um estado forte, atrativo de investimentos, gerador de empregos e renda, com a qualidade de vida necessária para que possamos resgatar a confiança e o orgulho inerente aos mineiros. E agora os destaques internacionais. Um bebê foi resgatado com vida dos escombros do prédio que desabou ontem na Rússia. O número de mortos no acidente já chega a 18. Bombeiros que trabalhavam no local ouviram o choro da criança e imediatamente foi iniciada uma operação específica de resgate. Por causa da instabilidade dos escombros, o bebê precisou ser cuidadosamente retirado. Apesar do frio de quase 20 graus negativos, o bebê de 11 meses sobreviveu. O edifício de 10 andares desabou na cidade de Magnitogorsk na última segunda-feira, depois que um vazamento de gás causou uma explosão. De acordo com as autoridades locais, dezenas de pessoas ainda estão debaixo dos destroços e não é possível saber se há outros sobreviventes. E desde o primeiro dia do Ano Novo, os Estados Unidos e Israel deixaram de fazer parte da Unesco, a Agência da ONU para a Educação, Ciências e Cultura. No ano passado, os dois países anunciaram que a saída se tornaria efetiva no fim de 2018. O estopim foi a decisão da Unesco de registrar a cidade de Hebrom, na Cisjordânia, como zona protegida e um local palestino de valor universal excepcional. Hebrom é o lar de 200 mil palestinos e de centenas de colonos israelenses que recebem proteção do exército. E o Ano Novo começou com atentados pela Europa. Na Inglaterra, um homem de 25 anos esfaqueou e feriu 3 pessoas na estação de trem em Manchester. A polícia prendeu o rapaz. Testemunhas afirmaram que ele gritou o nome de Alá durante a ação. O prefeito da cidade, Andy Burnham, classificou o ataque como inaceitável e prometeu rigor nas investigações sobre supostas ligações com grupos terroristas. Na Alemanha, um homem de 50 anos jogou o carro contra pessoas que comemoravam a virada do ano numa praça na cidade de Bottrop. O grupo era de maioria estrangeira. 8 pessoas ficaram feridas, entre elas cidadãos da Síria e do Afeganistão. De acordo com a polícia, o motorista fez comentários racistas ao ser preso. O caso está sendo tratado como crime de xenofobia. Daqui a pouco, o planejamento financeiro é o aliado dos brasileiros para não começar o ano com as contas no vermelho. Especialistas alertam para a importância da revisão no veículo antes de pegar a estrada no período de férias. E ainda, quem for viajar com crianças deve ficar atento à documentação. Os detalhes já já.
Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Para quem busca empréstimo consignado com as melhores taxas do mercado e sem burocracia, a XM Cred é a solução. Empréstimo para aposentados, pensionistas do INSS e servidores federais. Ao montar o seu escritório, procure a RS Móveis. Toda a linha completa para o seu escritório com móveis de qualidade e um atendimento personalizado. RS Móveis, Rua Paulo Camilo Pena, número 171, Centro. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. Na Martã Móveis você encontra tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita. Trabalhamos com decoração, design de interiores e móveis de luxo. Martã Móveis, Requinte Bom Gosto. Rua Joaquim Murtinho, 515. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. Quando a gente sonha e faz a nossa parte, tudo muda. Mas não basta apenas sonhar. É preciso tentar, continuar em frente. O futuro, como dizem, é logo ali. E você precisa fazer a sua escolha. Vestibular Finon 2019. Você em novo tempo. Acesse vestibular.finon.edu.br e faça já a sua inscrição. Ou ligue 38 3311 2012. 2018. Um ano com muito trabalho e grandes resultados. De conquistas, despedidas, choros e alegrias. Um ano que chega ao fim renovando as nossas energias para o que vai nascer. Agora é tempo de olhar para frente, refazer planos, vislumbrar novos horizontes e abrir o coração para novos sonhos. Porque 2019 tem tudo para ser maravilhoso. Só depende de você. Acredite nas suas capacidades. Ame-se como nunca se amou. Cuide de ser feliz, realize, conquiste, reinvente, recrie, construa e viva. Boas festas, Feliz Natal e um ano novo com muitas realizações e sucesso.